Olá pessoal, bem-vindos novamente. Nós vamos iniciar agora a criação de um novo edifício, o edifício exemplo que nós vamos utilizar para o desenvolvimento do software. Tá? Então, inicialmente, nós vamos vir aqui, edifício, depois que você abriu, né, pessoal, TQS, vai vir na aba edifício. Então, inicialmente, vocês já podem dar uma olhada na interface do aplicativo. Então, aqui em cima vão estar os comandos principais, sistemas, edifício, ferramentas, plotagem, o pórtico TQS e os aplicativos. Em edifício, nós temos a opção aqui, ó, novo. Então, nós vamos criar um novo edifício, tá? Então, criação, você vai deixar no padrão. E o nome aqui, a gente vai criar com o nome do edifício. Crie com o nome, com seu nome mesmo, para ficar mais fácil. Vou criar, então, com o meu nome, Felipe, tá? Dá um OK. Vai abrir essa janela. Nessa janela, pessoal, é onde a gente faz a implementação dos dados principais do edifício. As primeiras informações que nós temos da edificação a qual nós vamos calcular. Então, os dados gerais aqui, identificação, título do edifício. Então, você pode colocar aí, edifício comercial, título do cliente, aí você coloca seu nome, endereço da obra, pode colocar aí qualquer, ou o FGD, enfim, a gente preenche isso aí, tá? Número do projeto 1, prefixo não precisa preencher, tá? Importante lembrar, ó, de deixar ticado aqui, ó, forçar critérios da norma, a norma aqui que nós vamos utilizar é NBR 6118/2014, que foi a última revisão que nós tivemos da norma de estrutura de concreto armado, tá? Então, feito isso, a gente consegue já visualizar a próxima aba. Vamos, então, para a aba modelo. Na aba modelo, vocês vão ver que já está fixado aí o modelo estrutural 4, que é um modelo de vigas e pilares flexibilizado conforme critérios, tá? Se você tiver dúvida, você pode clicar no ícone de interrogação. E ele vai falar, o edifício será modelado por um pórtico espacial, mais os modelos dos pavimentos, vigas contínuas ou grelhas. O pórtico será composto apenas por barras que simulam as vigas e os pilares da estrutura, com efeito de diafragma rígido das lajes devidamente incorporado. Os efeitos oriundos das ações verticais e horizontais na viga e pilares serão calculados com o pórtico espacial. Nas lajes, somente os efeitos gerados pelas ações verticais serão calculados, de acordo com o modelo selecionado para pavimentos. Nos pavimentos simulados por grelha de lajes, os esforços resultantes das barras das lajes sobre as vigas serão transferidas como cargas para o pórtico espacial, ou seja, há uma certa integração entre ambos os modelos, pórtico espacial e grelhas. Para os demais tipos de modelos de pavimentos, as cargas das lajes serão transferidas para os pórticos por meio de quinhões de carga. Tratamento especial para vigas de transição e que suportam tirantes pode ser ativado no botão abaixo. A flexibilização das ligações viga-pilar, a separação dos modelos específicos para avaliações de estado limite último e estado limite de serviço, bem como seus respectivos coeficientes de não linearidade física, são controlados por critérios gerais de pórtico TQS. Tá? Então, cada um desses aqui vai conter esse texto explicando para você, para o projetista, como será considerado, como o programa entenderá, né, como será calculado a partir desse modelo estrutural, ok? Então, pode dar um OK. Posteriormente, modelos independentes, a estrutura se comporta como um corpo único, sem juntas ou torres separadas, tá? Aqui tem uma opção legal, que é a interação solo-estrutura. Então, quando você tem aqui a versão TQS Size, né, você pode até, se você tiver o estudo do solo, né? Se tiver o site SPT, você consegue importar para cá e ele fazer essa análise de interação solo-estrutura, tá? Parte de análise dinâmica. Então, aqui, OK, vamos para a próxima aba, pavimentos. Bom, então agora na aba pavimentos, a gente vai iniciar o lançamento dos pavimentos da edificação. Pode perceber que o primeiro aí já é o pavimento fundação. Tá? Aqui nós temos de informação título do pavimento, número de projeto,
número de pisos, o pé direito, tá? A classe e o título opcional que a gente pode colocar em prefixo das plantas que serão plotadas posteriormente. Então, inicialmente, pessoal, a gente vai clicar aqui, ó, inserir acima. Aí ele vai criar um novo. O título a gente vai colocar mezanino. Mezanino. Automaticamente ele já mudou aqui, número do projeto, pé direito aqui a gente vai mudar para 2,80. A classe, a gente vai colocar a classe mezanino, tá? Isso, e aqui o tipo de modelo estrutural, grelha de lajes planas, ok? Bom, feito isso, a gente vai inserir outro pavimento. Então, o próximo pavimento, ele vai chamar superior. Então, vamos chamar de superior. Então, pavimento superior. No pavimento superior, a gente vai colocar o número de pisos 1 também. O pé direito continua sendo de 2,80. A classe dele vai ser primeiro, tá? Classe primeiro. E também vai ser dimensionado como modelo estrutural de grelhas de laje plana. Tá? Mais uma vez, inserir acima. Agora nós vamos criar um novo pavimento chamado cobertura. Cobertura. O título já vai mudar para cobertura, opcional também com cobertura. Número de pisos 1, pé direito a gente vai deixar com 2,80. Tá? E também vai ser dimensionado como grelha de lajes planas. E vamos continuar. Acima nós vamos fazer o pavimento ático. Tá? Então, ático, o último lá, né? Então, ele vai chamar ático, vai ter o pé direito de 2,80 também. A classe dele a gente vai colocar como ático. Tá? E o dimensionamento também, modelo estrutural de grelha de lajes planas. Feito isso, bom, na sequência, então nós vamos precisar determinar a classe de agressividade e o tipo de concreto utilizado no edifício. Então, nós vamos para a aba materiais. Tá? Na aba materiais, nós temos aqui, então, modo de fornecimento do FCK, usar somente valores tabelados, concreto elementos estruturais, concreto armado. E aí aqui, ó, FCK gerais. Então, aqui já está o C25 para vigas, pilares e fundações. C25, né, pessoal, significa que o FCK do concreto aos 28 dias vai atingir a resistência de 25 MPa, certo? Então, essa é a idade, a resistência característica do concreto, tá? Que a gente pretende que ele atinja. Então, ele inicia no 20, o mínimo é 20, tá? Agora, para a classe que nós vamos utilizar, que é aqui, ó, classe de agressividade ambiental, moderada de uso urbano, tá? Ele já coloca aqui, ó, concreto armado maior ou igual a 25, a C25. Então, por isso, a gente está utilizando a classe aqui, tá? Como C25. Então, nós temos a opção, ó, classe de agressividade fraca, ou seja, tipo de ambiente rural ou submerso, tá? Risco de deteriorização insignificante. Aí a gente pode usar maior ou igual a 20, tá? E para o concreto protendido, maior ou igual a 25. Então, vocês vão perceber que o protendido sempre 5 MPa a mais aqui, basicamente, com exceção do 40, né? 40 MPa. Então, vocês vão deixar a classe moderada 2 mesmo, dá um OK. Feito isso, vamos para a aba cobrimentos. Na aba cobrimentos, clica aqui em valores da norma, tá? E aí você vai aceitar os cobrimentos. Então, esse preenchimento será feito automaticamente, ele já está preenchido. Então, 2,5 para lajes, 3 para vigas, 3 para pilares, tá? Essas unidades estão em centímetros, então aceitar cobrimentos. Bom, agora nós vamos então para a aba cargas. Então, na sequência, a gente vai acionar a aba cargas verticais. O TQS trata, né, de uma maneira diferenciada das cargas permanentes e acidentais. Então, a parcela das cargas acidentais atuando sobre os pilares pode ser reduzida conforme o pavimento, né?
Então, a gente vai ter aqui as cargas verticais, depois nós teremos as cargas de vento. Então, pessoal, aqui, até para quem teve a oportunidade de iniciar o estudo no primeiro semestre de 2020, com a disciplina de Projeto de Concreto Armado Assistido, a gente falou sobre a estabilidade global do edifício. Então, vocês vão lembrar lá que a gente falou sobre a característica do vento, né, como a gente calcula essa velocidade. Então, aqui no programa que a gente faz a inserção. Isso vale muito principalmente para os edifícios, né, para o edifício, que são edificações altas, edificações em que a ação do vento elas vão ser mais significativas. Aí nós conversamos do tipo de comportamento do edifício, que ele tem um comportamento similar a um pilar engastado na base e livre no topo. Então, quanto maior esse comprimento L, maior vai ser o deslocamento no topo, gerado pela ação do vento no caso. A grande preocupação não é nem quanto à questão das ações de primeira ordem, mas quanto às ações de segunda ordem. E aí vocês vão lembrar que ações de segunda ordem são as ações causadas pelo deslocamento, a estrutura no estado deslocado, né? Então, quando ela sofre a primeira ação do vento, a estrutura ela vai deslocar. Então, na posição deslocada, as cargas verticais, que são geralmente maiores, elas vão ter uma excentricidade em relação ao eixo principal da edificação, gerando uma excentricidade, né? Então, gerando um momento na base. Isso são os efeitos de segunda ordem. Então, para o cálculo disso, né, dessa estabilidade global, é que a gente preenche principalmente esses fatores. Aqui no TQS, a gente tem a isopleta do Brasil. Então, qualquer região que você clicar aqui, ele vai mudando automaticamente, tá? Então, se a gente vir aqui para próximo da nossa região, vocês vão perceber que ele vai chegar, né, a justamente 48 metros por segundo, tá? Bom, o fator do terreno, aí a gente tem os fatores tabelados, né? O fator topográfico, categoria de rugosidade, então aqui tem também falando cada uma, para você identificar, tá? Então, terrenos de grande liso, terrenos abertos ou pouco obstáculos, planos ondulados com obstáculos, muros, árvores, edificações baixas, fazendas, subúrbios e casas baixas, tá? Então, vou deixar esse aqui como exemplo. Classe da edificação. Então, o tipo da edificação, se ela é maior dimensão horizontal, você vai pegar a maior dimensão dela, tá? Se na maior dimensão ela for menor do que 20, se ela estiver entre 20 e 50, ou se ela for maior do que 50, tá? Fator estatístico também tem aqui, né? Edificações gerais, hotéis, residências, comércio, indústria, tá? Dá um ok. Esse fator estatístico aqui, ó, ele só vai ser maior em edificações que, em caso de urgência, etc., eles precisam ter uma segurança maior, que é o caso de hospitais, quartéis, forças de segurança, né? Agora, os demais, residências, hotéis e construções de alta taxa de ocupação, né? 1. Bom, aqui também a gente tem a opção calcular coeficiente de arrasto, tá? Então, uma maneira de fazer isso é a gente fazer a verificação pelo ábaco, tá? Aqui a gente poderia, então, inserir os comprimentos, né? Fazer uma relação dos lados. Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, lado 1 com 20, lado 2 com 30, uma altura de 30 metros, né? Você coloca calcular, ele gera o gráfico para você. Esses valores aqui são totalmente aleatórios, que eu coloquei só para a gente calcular mesmo o coeficiente de arrasto. Então, ele te dá o coeficiente de arrasto, alta turbulência. Lembrando que alta turbulência, perceba que o valor é menor. Por que alta turbulência o valor é menor? Que a alta turbulência significa que o vento ele tem vários obstáculos. Então, ele bate em diferentes edificações e vai perdendo velocidade. Então, o coeficiente de arrasto ele é menor. Em contrapartida, o coeficiente de arrasto de baixa turbulência ele tem um valor maior. Por quê? Porque significa que eu tenho poucos obstáculos diminuindo a velocidade do vento. Então, ele impacta, né? Ele tem um impacto maior sobre a edificação, certo? Ok? Então, você pode salvar, por exemplo, aí, tá? Bom,
Uma outra maneira também é estimar, tá? A altura com vento e etc. Você pode colocar aqui as larguras em cada uma das direções e estimar. Bom, para critério de cálculo, vamos considerar o valor do coeficiente, tá? Como 1. Então, coloque todos os fatores aí, todos os coeficientes de arrasto como 1, tá? E passe para a próxima aba. Então, a próxima aba são cargas adicionais, aí tem, ó, carga de empuxo, temperatura, tá? Retração, desaprumo, aqui mostrando justamente, ó, o desaprumo, quando ele foge do centro aqui, ele causa uma excentricidade, peristático, de vibrações, de incêndio, sismo, né? E outras que a gente possa inserir. Aqui das combinações. Bom, então você tem agora as combinações, né? Vai deixar a combinação aqui mesmo, tá? E dá um atualizar WG. Perceba que automaticamente será gerado aqui, ó. Então, a fundação, mezanino, superior, cobertor e ático, os pavimentos que nós lançamos, nível 0, 2,80, 5,60, 8,40, 11,20 a altura total, certo? Clique em salvar DWG. Bom, depois de atualizar e salvar o DWG, pode dar um OK aqui, certo?